Leitura 325, Romanos, 4 a 7, Projeto 365 21 de novembro de 2023, Romanos 4. Paulo começa falando sobre a justificação da fé. Ele cita o exemplo de Abraão para mostrar que a justiça de Deus se manifesta por meio da fé e isso ocorreu antes do anúncio da lei para que todos, judeus e gentios, fossem justificados pela fé. O seu argumento prossegue com o episódio entre Abraão e Isaque, onde o patriarca se sujeitou à ordenança divina para sacrificar seu filho. Paulo mostra que Abraão creu contra a esperança e não duvidou por incredulidade da promessa, isto porque confiava na promessa de Deus. Abraão e a justificação pela fé. Abraão é pai dos circuncisos e dos incircuncisos. A promessa que vem pela fé. O exemplo da fé de Abraão. Abraão creu em Deus. Muito se fala sobre como o Antigo Testamento está ultrapassado, mas isso não é verdade. Devemos nos lembrar que toda a Escritura é inspirada e não apenas o Novo Testamento ou o período da graça, em Jesus. Os homens e mulheres de Deus da Antiga Aliança são listados como sendo heróis da fé, Hebreus 11. E o que eles tinham em comum além das muitas tribulações? Fé. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, não por suas obras. É um fato que sua fé motivava suas decisões e estilo de vida, mas ele foi aceito diante de Deus por acreditar, não por ter um bom desempenho religioso. O que eu e você precisamos fazer para ser aceitos diante de Deus? O mesmo. Sendo assim, acredite. Pare de desconfiar de um Deus que nunca mentiu ou faltou com a palavra. Se for desconfiar de alguém, desconfie de si mesmo, não dele. Vamos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer nossos pecados e fragilidades, mas crendo que Ele é poderoso para nos perdoar e fortalecer. Acreditemos em suas palavras e promessas, elas nunca falharam. Vamos crer em Jesus e fazer dele nossa justiça. Dessa forma, seremos justificados assim como foi Abraão. Romanos 5. Paulo mostra a importância do sacrifício de Jesus na cruz no nosso relacionamento com Deus. Anteriormente estávamos em guerra com Deus, agora, porém temos paz, graças a Jesus Cristo. Ele ressalta a importância desse sacrifício e do amor de Deus exatamente quando nós andávamos depravados em nossos pecados. A morte e ressurreição de Jesus põem fim ao reino da morte que começou em Adão e foi até Moisés e a lei, isto é, quando Jesus ressuscitou, a morte foi derrotada. Jesus Cristo nos dá paz com Deus. Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Todos pecaram. O reino da morte. O ato de justiça. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Existe uma inimizade natural entre Deus e o ser humano desde o Éden, mas não foi sempre assim. Antes da queda, existia uma amizade natural entre o Criador e a criatura. Com regularidade diária o Senhor visitava o jardim para conversar com o primeiro casal. Contudo, a escolha errada nos colocou na rota do distanciamento. Hoje, não entendemos a linguagem de Deus e por natureza somos filhos da ira. Mas apesar disso, podemos dar graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo e por meio dele ter acesso à reconciliação e à esperança da ressurreição, do novo céu e da nova terra. Porém, antes que isso aconteça, é necessário que suportemos as aflições do tempo presente e sejamos aperfeiçoados até que tenhamos o caráter de Cristo. Uma vez que confessamos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, somos reconciliados e podemos ter acesso com confiança à presença de Deus. Podemos nos ajoelhar diante dele com reverência, temor e amor, tendo a segurança de que somos bem-vindos, aceitos, queridos em sua presença. No entanto, é muito importante lembrar que essa justiça não é mérito nosso, ela é do início ao fim, mérito de Jesus. Por isso, em Romanos 5:1, o Espírito Santo nos diz que tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 6, Paulo apresenta os motivos de não podermos mais viver na prática do pecado. Quando passamos pelo batismo declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ou seja, antes éramos escravos do pecado e do diabo.
Agora somos escravos da justiça e vivemos para Deus. E por que isso acontece? Deus é o nosso Redentor. Quando Jesus deu a vida dele para pagar a nossa dívida, ele adquiriu direito legal sobre todos os que receberem o seu sacrifício. Dessa forma, de agora em diante tudo que temos, tudo somos, ou tudo que viermos a ser, pertence a ele. Não podemos viver no pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus, escravos da justiça, a colheita da justiça. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Mesmo sendo justificados pela fé, não podemos viver como amantes do pecado, visto que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador nos declaramos mortos para o pecado. Nos dias iniciais da Igreja surgiram muitos falsos mestres ensinando que uma carga maior de pecado glorificava a Deus, pois tornava evidente seu amor e graça. Mas essa é uma grande mentira do diabo. Um Deus santo é glorificado por um viver em santidade, por parte do seu povo. Sobre isso, o apóstolo Paulo utiliza o significado do batismo, sepultamento, para questionar os leitores como é possível declarar que está morto para o mundo por meio do batismo e ao mesmo tempo viver como um amante do pecado? Não faz o menor sentido. Como seres humanos, sempre lutaremos contra os desejos da nossa natureza carnal e contra o pecado, mas como filhos de Deus temos prazer na santificação. Naquilo que agrada ao nosso Pai e não ao que agrada à nossa natureza contaminada pelo pecado. Romanos 7. Paulo continua apresentando os motivos pelos quais estamos mortos para o pecado. Ele apresenta o argumento de que a lei só é válida para quem está vivo. De fato, estando mortos para o pecado e vivos em Cristo, a lei não tem poder algum sobre nós. Agora vivemos pelo regimento da lei do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Apenas Jesus tem poder e autoridade suficientes para nos fortalecer e conceder vitória nessa árdua batalha. Mortos para a lei e o pecado, o prazer na lei de Deus e a força do pecado, fomos libertados da lei. Há algo que a antiga aliança não pode fazer, nos libertar da paixão pelo pecado. Ao ler o Antigo Testamento, especialmente após a saída do povo do Egito, vamos ver que frequentemente eles são repreendidos pelo Senhor. O motivo é o seu coração endurecido e mau, que a todo momento os desvia da vontade de Deus. A lei não é má, nunca foi. Seus princípios são bons e ministrados pelo próprio Deus, contudo, em Jesus servimos segundo a direção do Espírito, somos casa de Deus, sua habitação. Na nova aliança essa promessa se torna real. Em sua despedida, antes da crucificação, o Senhor Jesus disse aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo para habitar conosco, dentro de nós. À medida que na lei, o coração dos israelitas ainda era regido pelos seus desejos carnais, em Cristo, nosso coração é regido pelo maravilhoso Espírito da graça. Sendo assim, podemos celebrar a liberdade produzida pelo Espírito por meio da ministração do Senhor Jesus. Sua intenção é nos dar vida e vida com abundância.